mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Sergil, referência e tradição em imagem. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. A Sergil inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Sergil, referência e tradição em imagem. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na NET Cidade, canal 20, com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Eu sou Fernanda Appel e está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Veja nesta edição a cobertura completa do 3º Seminário de Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros. O evento ocorrido na Fiergs debateu os avanços e os desafios nas relações de consumo do mercado segurador brasileiro. O Jornal do Consumidor está começando! Um marco na legislação brasileira e na proteção à população completa 25 anos. É o jubileu do Código de Defesa do Consumidor, uma conquista que deu tônica à 3ª edição do seminário Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros, que aconteceu no último dia 12 em Porto Alegre. Resultado de uma parceria entre Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, a Escola Nacional de Seguros e o Instituto Nacional de Educação do Consumidor e do Cidadão e a revista Consumidor. O seminário foi um dos eventos mais importantes da segunda semana
de Educação Financeira e integrou as comemorações pelo Dia Internacional do Consumidor. José Luiz da Silva, presidente do INEC e publisher da revista Consumidor, está se promovendo o terceiro seminário de Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros. Um sucesso. Quero lhe cumprimentar antecipadamente a autoridade, Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, direção da CNSEG, Escola Nacional de Seguros, presidentes de sindicatos, advogados, dirigentes de PROCONs, uma plateia elitizada, formadora de opinião. Um evento extraordinário. Alexandre, é a terceira edição do seminário e nós estamos num crescente de público, de presença de palestrantes de peso, né? E esse, com certeza, é o nosso melhor seminário. A CNSEG tem nos prestigiado e o Rio Grande do Sul tem que se sentir privilegiado porque é o único evento com essa característica no país. Um evento que busca assim, a harmonizar as relações de consumo, dar maiores informações, principalmente a advogados, PROCONs, né, e todos os outros defensores do consumidor, de como funciona o seguro no país, para onde esse mercado está indo, o crescimento dele, as necessidades que o consumidor terá que utilizar e como utilizar. Então, acho super importante, é um projeto que esse ano, inclusive, está dentro da Semana da Educação Financeira, que é um esforço que a CNSEG integra junto com outras entidades, no sentido de ter um compromisso maior com a educação do consumidor. O que evita o superendividamento, palestra da doutora Clarice agora há pouco, né? Aliás, o trabalho aqui do tribunal nesse sentido de apoio, o núcleo do superendividado é um modelo hoje para o país, né? Com certeza, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul ele acrescenta muito na defesa do consumidor, ele é vanguarda em muitos assuntos. Essa questão do superendividamento é preocupante, né? O sistema financeiro e todas as empresas têm que ficarem preocupadas porque a gente está com uma situação um pouco complicada, né? E então o crédito está mais restrito, as condições para se conseguir esse crédito serão mais difíceis, mas a gente vai ter que se adequar a esse novo momento, né? Tarifaço na energia, nos combustíveis. Exatamente. E especificamente no caso de seguros, né, é justamente a pessoa, quando tem algum tipo de evento negativo, é que ele pode ficar com um prejuízo menor, né? Então ele tem que tentar conhecer melhor esse mercado. É bom ter seguro, desde que bem vendido, bem comprado, bem compreendido, né? Sendo oferecido assim de uma forma correta, né? Que não fira os direitos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, e respeitando a vulnerabilidade do consumidor, né? O consumidor é muito vulnerável a qualquer produto e serviço oferecido no mercado. Então, nosso objetivo, né, é contribuir com a educação do consumidor. Eu acho que o Instituto está fazendo esse papel com a revista. Sem dúvida. E hoje nós temos aí a casa cheia, é difícil fazer eventos, né? As pessoas hoje não têm mais tempo disponível, né, no seu dia a dia para eventos, né? Existem muitos eventos acontecendo a todo momento no país, positivos e negativos, né? Então, eu estou muito satisfeito porque é o nosso melhor evento. Assim, nós estamos num crescente de público e de qualidade. Meus cumprimentos. Muito obrigado, eu agradeço a tua presença e agradeço o teu apoio a essa iniciativa nossa. O evento sendo transmitido ao vivo pelo portal do Consumidor ES na rede mundial de computadores. Parabéns. Um abraço a teus telespectadores, que eu sei que é bem qualificado. Doutora Juliana Pereira, secretária nacional do consumidor da Senacom, chegando de Brasília para o evento, o terceiro seminário Direitos e Deveres dos Consumidores de Seguro. Essa área de seguro não traz muito problema na defesa do consumidor, né, doutora Juliana? Olha, os seguros não é um serviço dos mais reclamados. O que teve nos últimos tempos é com a venda no varejo, né? Depois que autorizou a venda no varejo,
não o seguro em si, mas muito da comercialização, da forma de comercialização, gerou grandes problemas para os consumidores. Garantia estendida. Garantia estendida. Foi. Seguro-desemprego para aposentado, seguro odontológico para criança. Enfim, tiveram alguns disparates do ponto de vista da comercialização. Nós chamamos na Secretaria Nacional tanto o varejo quanto a indústria, mas também fizemos um trabalho de prevenção, fizemos um trabalho de fiscalização via umas instaurações que o próprio DPDC fez no começo desse ano. Enfim, a gente espera que um bom produto feito seguro, ele precisa ser vendido na base da confiança. Então ele não pode ser vendido na base da desconfiança ou da enganosidade na comercialização. Perfeito. Esse é um grande tema. Eu acho que é um desafio para o mercado de seguros, esse mercado de seguros que está no grande varejo. É claro que o seguro do automóvel, seguro de vida, outros seguros que já são comercializados historicamente, tem uma outra tratativa. Mas essa massificação, a gente tem que cuidar da comercialização. Doutora Juliana, eu sei que os desafios da Secretaria Nacional do Consumidor são imensos. Mas nós estamos vivendo uma situação agora, no momento, nós do Consumidor RS, nós fazemos um trabalho de mediação, recebemos milhares de e-mails de consumidores. As pessoas estão apavoradas com o tarifaço da energia elétrica. Como é que a senhora está enxergando isso? As pessoas vão deixar de pagar algumas coisas para pagar luz. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos condições climáticas muito complicadas. 6 meses de um frio horrível e 6 meses de um calor horrível. Ou seja, o clima é sempre horrível. E o consumidor paga uma luz muito cara aqui. Esse tarifaço, o aumento dos combustíveis, que reflete no aumento do preço de produtos e serviços, isso não vai aumentar o endividamento do consumidor hoje, que já é preocupante? Acho que é por isso que nós estamos empenhados, durante toda essa semana, numa segunda Semana Nacional de Educação Financeira. Eu acho que é importante compreender que nós vivemos, sim, um momento difícil da crise energética. Não dá para dizer que a culpa é de São Pedro, não é? A gente teve aí, na nossa opinião, uma dificuldade de comunicar isso aos consumidores no tempo devido. Agora vem a bandeira vermelha na fatura. Nós, inclusive, estamos trabalhando junto com a agência uma maneira de não só conversar com o consumidor no momento em que ele tem que pagar a fatura, mas conversar com o consumidor como que ele pode economizar energia, como que ele pode, de fato, escolher produtos que têm selo de suficiência energética, porque nós ainda temos no Brasil muitos produtos que não guardam essa coerência técnica, né? O selo Procel já está aí há quantos anos? Muitos anos. Mas, de toda maneira, eu acho que a proteção do consumidor, e eu acho que é uma responsabilidade de toda a sociedade, de um lado, nós podemos nos juntar ao coro dos que reclamam, né? Mas eu acho que, de outro lado, nós podemos também ajudar no momento desse ao consumidor analisar perfeitamente o seu orçamento familiar, ajudá-lo a organizar suas contas, ajudá-lo, inclusive, né, como aqui no Rio Grande do Sul tem um histórico muito grande, na prevenção do endividamento, no tratamento do endividamento, né? Aquilo que não tem remédio, Alexandre, remediado está. Então, já que nós não discutimos a formação de preço em energia elétrica, porque isso não é um papel da área de defesa do consumidor, deveria até ser. Acho que os consumidores no Brasil, eles precisavam ser mais ouvidos, né? Em vários setores. Concordo. Porque tem muitas pessoas que se dizem porta-voz dos consumidores. Precisam de mais conselhos de usuários. Conselhos de usuários, mas diálogo franco e aberto com os consumidores, né? Eu acho que em vários serviços nós poderíamos ter uma discussão mais madura. E o consumidor seguramente está muito mais poderoso hoje, muito mais preparado para esse debate. E discute tudo nas redes sociais. Exatamente, porque não tem espaço público, né? Eu acho que nós temos uma carência no Estado brasileiro, seja no município, seja no Estado, até mesmo no âmbito federal, nós temos dificuldade de estabelecer ambiente de discussão pública. Por isso que o consumidor usa a rede social, ele usa o blog, ele usa outras coisas. Porque isso é bom? Eu acho que manifestar sempre é bom, né? Nós lutamos anos para que esse país tivesse uma democracia. E eu, na área de defesa do consumidor, sempre defendo que o consumidor tem que participar dos processos.
né? É uma maneira de amadurecer as relações de consumo. Então, acho que manifestar sempre é bom. Agora, eu acho que ele precisa ser ouvido também. Porque não basta simplesmente manifestar. E a minha preocupação com grande parte do que acontece nas redes sociais é que ele pensa que ele tem alguém ouvindo e às vezes não tem ninguém ouvindo. Ninguém. Por isso que a gente... Ou até leva pau. Por isso que a gente, lá na Secretaria, desenvolveu o consumidor.gov.br. Porque no âmbito da defesa do consumidor, pelo menos, cada das vezes que eles fizerem uma reclamação, estarão olhando para aquelas reclamações. O Ministério da Justiça, o PROCON estadual, a Defensoria Pública, no caso do Rio Grande do Sul, o próprio Tribunal de Justiça, porque nós temos o convênio com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, do ponto de vista da defesa do consumidor, a gente tem procurado muito, não só dar voz para o consumidor, mas buscar respostas quando ele nos procura e quando ele diz que não está bom aquela situação. Pode ser que a gente não acerte sempre, mas que a gente tem tentado, a gente tem tentado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer em tê-la aqui no Rio Grande do Sul, tem que vir mais vezes. Eu gosto demais dessa terra. É muito bom estar aqui, os gaúchos são sempre muito acolhedores. A doutora Solange Beatriz Palheiro Mendes é diretora executiva da CNSEG, promotora do evento, junto com a revista Consumidor Teste, o INEC. Impressionante digamos, a receptividade dos participantes, encantados com o evento, doutora Solange. Parabéns. Muito obrigada. Nós é que ficamos encantados em poder ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez em Porto Alegre, junto com o Luiz, junto com o Instituto de Defesa do Consumidor, o INEC, e a revista Consumidor Teste, do José Luiz. Isso. Então, junto aqui com o José Luiz, com o INEC, porque é o berço da defesa do consumidor. Não é a cidade de Porto Alegre, aqui é o estado do Rio Grande do Sul. E para nós é um tema muito caro. Eu acho que o setor de seguros, ele investe cada vez mais nesse relacionamento com o consumidor, entendendo que o seu negócio depende da confiança com o consumidor. Então, esse é o nosso empenho, em divulgar o seguro, em cada vez mais levar a informação e até absorver as expectativas desse novo consumidor, o que ele está querendo, qual é a sua demanda. Falando com a doutora Juliana, o setor não é reclamado no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é um setor saudável, né, do ponto de vista da relação com o consumidor. Mas precisava atingir mais pessoas, né? A cobertura de seguros de vida, de bens pessoais, é fundamental na tranquilidade do desenvolvimento de um indivíduo, de uma família, de organizações. O que fazer, doutora Solange, para levar a importância do seguro realmente a fazer parte da lista de prioridades do brasileiro, digamos assim? É informação, é disseminar cultura, disseminar informação, é criar essa cultura. O setor de seguros está intimamente ligado à distribuição de renda, mas não só a questão da renda, também essa questão cultural. E é esse o nosso trabalho da CNSEG, é o trabalho da Escola Nacional de Seguros, de disseminar o conceito da proteção, da prevenção. Muito bem, parabéns à CNSEG. Olha, realmente o trabalho de vocês é admirável. Meus cumprimentos. Muito obrigada, eu agradeço. É um trabalho de equipe, de parceria, né, com interlocutores como vocês. Muito obrigada. A doutora Clarice Costa de Lima, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, palestrou na mesa mediada pela doutora Maristela Gregori e com o desembargador Francisco Meche. Superendividamento do consumidor, esse núcleo que vocês têm aqui no Tribunal de Justiça tem ajudado muita gente. Tão positivo isso no momento aflitivo, né, doutora Clarice? Não, é verdade. No momento atual, essa é uma nova realidade, né, do excesso de dívidas. E nós percebemos no dia a dia do fórum, enfim, que muitas pessoas recorriam ao judiciário, na verdade, com um problema de excesso de dívidas e que queriam pagar suas contas. Acho que isso é importante destacar. Pessoas honestas. Pessoas honestas, queriam pagar suas contas, não negavam as dívidas, não é? Que às vezes ajuizavam ações revisionais na falta de qualquer outro remédio ou de acesso à justiça. Não é? Então, nós implementamos essa ideia de uma conciliação em bloco com todos os credores, ainda não é um processo, e nós fazemos então essa renegociação amigável entre devedor e credores.
Claro, o índice de 60% de conciliação é um bom índice. Às vezes a audiência, a conciliação em si, às vezes ela não é frutífera, mas justamente por dificuldades econômicas, às vezes o consumidor ele não tem renda disponível suficiente para pagar a todos naquele mesmo momento, não é? Então ele faz a conciliação com os credores que trazem boas propostas, com o que é possível, e às vezes no segundo momento ele volta a nos procurar, então, para tentar quitar as dívidas com os demais credores. Mas o importante destacar é que é um programa que incentiva o pagamento das dívidas. E a gente cuida também para preservar o que a gente chama de mínimo existencial do consumidor. É necessário que ele tenha o básico, o mínimo do seu salário reservado para poder pagar a água, a luz, as despesas básicas, se alimentar os filhos, não é? E também para que ele consiga cumprir aquele plano de pagamento. A gente não pode usar todo o rendimento dele, da conciliação. Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês. Olha, é emocionante. Parabéns mesmo. Obrigada também, uma satisfação. Estamos no intervalo do terceiro seminário, Direitos e Deveres do Consumidor de Seguro. Salão Mercosul da FIEG já está vazio. Mas o coração da gente está cheio aqui. Ainda mais estou encontrando meu amigo, meu chefe, meu eterno chefe, Ricardo Morichita Vada, diretor do DPTC, maior autoridade brasileira na defesa do consumidor, reconhecido internacionalmente como um expoente nessa área. Mas eu quero que você fale da tua palestra. O que você vai palestrar agora de tarde aqui? Consumidor do futuro? Como é isso? Olha, Alexandre, eu acho que é pensar os próximos desafios, sobretudo na área virtual. Como é que o consumidor vai fazer para se proteger? Como é que as empresas vão aproveitar essa oportunidade que é esse mundo virtual para não apenas garantir eficiência, preço, qualidade, mas a gente sabe o quanto isso é importante também, o respeito ao consumidor. Acho que esses são os tópicos principais. Como é que nós vamos pensar o futuro? Como é que nós vamos desenhar o futuro? Porque nós sabemos que o melhor futuro é aquele que a gente planeja, é aquele que a gente dedica e, sobretudo, aquele que a gente constrói. Recentemente, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre fez uma pesquisa, uma empresa dirigida por uma psicóloga muito conceituada aqui no Sul, sobre a geração ligada ou conectada. Crianças de 11 a 16 anos de idade. Eles vivem permanentemente no mundo virtual. O mundo virtual se confunde com o mundo real. É uma coisa incrível. Isso não preocupa o que vai ser dessa geração para o futuro? Ou o mundo será um grande circo virtual? Olha, acho que preocupa bastante, né? Acho que os romanos diziam, in media virtua. A virtude está no equilíbrio do processo. Acho que, de um lado, esse mercado e, sobretudo, esse processo de comunicação, as redes sociais, são mecanismos para se comunicar, não é? Mas não são mecanismos para se viver dentro desse processo. Acho que o equilíbrio é cada vez mais necessário. E acho que, de uma certa maneira, todo consumidor ele tem um pouco essa noção. Ele sabe que é importante estar conectado, se comunicar com as outras pessoas, ter a rede. Eu acho que essa é uma diferença muito grande. Hoje você acessa muito mais rápido, as distâncias ficaram menores. Mas ele sabe também que a vida, que caminhar no parque, que ter as atividades, ter o relacionamento pessoal, ele sabe que é muito mais rico, é muito mais complexo. Então acho que, ao mesmo tempo que nós podemos aproveitar tudo de bom, tudo de positivo que esse novo processo de comunicação, essa revolução no processo comunicacional nos traz, mas, de outro lado, não esquecer o bate-papo, o cafezinho, o encontrar os amigos, o relacionamento, enfrentar as adversidades, desenvolver tolerância. Hoje a gente olha, né, Alexandre, uma coisa que preocupa bastante a gente, é que se de um lado esse processo de comunicação ele é muito rápido, ele também gera uma ansiedade. O tempo parece que nunca basta para todos nós. E quando a gente olha para a vida, as coisas tomam tempo, né? Você vê o tempo da natureza, as 4 estações, o tempo da produção, o tempo para se produzir um fruto. Então acho que era importante a gente caminhar sempre aproveitando o melhor dos dois mundos. De um lado você tem a velocidade, você tem a facilidade, mas de outro você tem um lado humano, o contato humano, a riqueza, a complexidade, a tolerância, a paciência. E acho que dessa maneira a gente vai caminhando. Mas acho que o consumidor brasileiro, acho que essa é uma característica nossa, a gente aprende muito rápido.
Eu acho que em 25 anos, como faz agora o nosso Código de Defesa do Consumidor, em tão pouco tempo, tantas revoluções. Acho que uma pessoa que hoje tem 35 anos se lembra como era antes. Não precisa ter 35, porque o Código tem 25, precisa ter pelo menos 10 naquele período. Antigamente os produtos não tinham validade. Na publicidade a gente dizia que a publicidade podia enganar, porque toda publicidade engana. A gente tinha um conjunto de valores. E se a gente imaginar que em 25 anos depois eles sofreram uma revolução que a gente não admite mais, né? Você vender um produto sem informação de validade, com a validade vencida, uma publicidade que engana. Como é que a gente cresceu nesse processo e como foi rápido? Então, quando a gente olha para esses desafios, a gente sabe que é possível. Eu sempre tenho uma visão muito otimista, não apenas do consumidor brasileiro, mas da pessoa. Eu acho que o ser humano, ele é forte, ele consegue superar, ele consegue enfrentar. E acho que o nosso consumidor também, por maior que sejam os desafios como eram há 25 anos atrás, e vão ser hoje e serão amanhã, tenho certeza que nós vamos conseguir superar todo esse processo e levar o Brasil para aquele Brasil que nós queremos, o Brasil que nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos vivam e possam aqui ser felizes. Uma alegria revê-lo. Obrigado, Alexandre. Grande prazer falar com você e uma alegria estar aqui junto com você nesse evento. Muito obrigado. Ainda no intervalo, com o desembargador Francisco Meche, vice-presidente do Tribunal de Justiça, que também participou hoje de manhã de uma discussão muito interessante, fazendo uma reflexão sobre esses 25 anos do Código, com a juíza Clarice, com a Maristela. Desembargador, o evento está muito bom, as pessoas todas elogiando. É um grupo formador de opinião, sai daqui muito preparado para transmitir esse tipo de coisa. E o mercado segurador muito saudável, né, desembargador? Em primeiro lugar, a alegria muito grande de voltar a falar o Jornal do Consumidor. E especialmente cumprimentar. Eu tenho acompanhado os teus programas e cumprimentar por esses 18 anos em que você faz uma educação informal, vamos dizer assim, inconteste para, eu diria, para o nosso Estado, especialmente para o país e até para fora. Ainda outro dia assisti um programa que você fez com as filhas dos Estados Unidos, né? Vendo o envolvimento, inclusive, familiar. Então, o evento está maravilhoso. Maravilhoso porque nós estamos lidando com a área de seguros, que é uma área muito importante. Nós cada vez precisamos mais manter e repor o nosso patrimônio, e esta é a forma. Outro dia encontrei um amigo que roubaram o carro. Carro na faixa de 230 mil reais. Digo, tem seguro. Não. Digo, mas como? Não é possível. Você compra um carro de 230 mil reais e não faz seguro, quer dizer, ele achou que o seguro era um valor expressivo, né? E até agora, que eu saiba, não localizou. Então, o que é importante? 25 anos do Código do Consumidor em setembro de 2015. A gente volta, Alexandre, eu volto um pouquinho antes do Código, lá a 1985, com a Lei da Ação Civil Pública, com os projetos do Código, e estava dizendo agora há pouco aqui a professora Cláudia, a mudança é muito grande. Aquela primeira era, a era do ouro, que todos corriam, assim como uma corrida para as minas de ouro, foi uma era em que muitos queriam sair também das minas. Nós estamos fora da mina. E é uma corrida muito grande. Então agora nós estamos chegando numa terceira era. A era do bronze, que tem que ser sedimentado. A gente tem que, às vezes, não com tanto brilho, mas com mais certeza, manter aqueles direitos básicos, né? Hoje pela manhã ainda havia a questão do leite, né? Quer dizer, a questão da segurança, da vida, da saúde, da informação, da revisão de contratos,
da responsabilidade civil integral, das questões de globalização. Nós compramos tantos produtos que tem uma questão de globalização. O produto é da onde? É chinês, ele é indiano, né? Ainda falava com meu filho agora terça-noite em Brasília, ele diz, olha pai, agora nós temos uma reunião essa semana aqui com os ministros de agricultura e alguns até da área de comércio e indústria e serviços dos BRICS, né? E ontem, quando eu saía de Brasília, estava chegando exatamente um avião da África do Sul, né, trazendo provavelmente uma delegação. Eu vou dizer, o que é importante? A proteção do consumidor na era globalizada. Quer dizer, como é que fica? O produto chinês, como é que nós vamos harmonizar as legislações? Então, nós temos que ter sempre também aquelas resoluções, aqueles convênios das comunidades. Isso aqui é o mínimo que vai ser garantido, né? E uma outra coisa muito importante, os princípios, quer dizer, a boa-fé, a lealdade, a sinceridade, a harmonia, o equilíbrio. Nós estamos, eu disse agora pela manhã, acho que no início do ano nós estávamos com dólar a 2,3, uma coisa assim. Agora está a 3,1. Chegando próximo até de 3,2. Quer dizer, como é que fica isso das contratações? Como é que se projeta nas contratações? O aumento da energia elétrica. Eu estava o aumento da energia elétrica, quer dizer, a composição delicada dos preços públicos. Como é que fica? E, por outro lado, estava vendo os nossos dados agora do relatório que foi apresentado pelo tribunal, tive até o prazer de apresentar segunda-feira. A cada 3 gaúchos tem um processo. Não é judicialização não é possível, total. Não é possível. Então, e outra coisa, tem-se um ITER administrativo em PROCONs, em agências reguladoras, em metro e tantas outras formas que nós conhecemos com o comércio, com a indústria, com a prestação de serviços, com o agronegócio. E depois começa toda uma nova fase judicial. Quer dizer, passados 4, 5 anos, o consumidor e o fornecedor não aguentam nem mais ouvir falar do processo. Seja do processo administrativo, seja do processo judicial. Então, também o fortalecimento muito grande, que eu chamei de uma expressão do professor Pascoaloto, o sopro de vida, o fortalecimento da esfera administrativa, que é esse trabalho maravilhoso aqui, Alexandre, que você dirigiu tão bem, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, coordenou tão bem, né? Fortalecimento desta área, porque senão não adianta. Se eu tenho poucas pessoas, eu não tenho como atender. Como é que eu vou atender, né? Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, de 10 fiscais para atender todo o Estado, não é possível. Eu não posso atender nem uma região de Porto Alegre, nem uma zona de Porto Alegre. Então, também isso é um desafio para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, né? No sentido de dar condições à área de fiscalização. E agora nós estamos vivendo uma época de tensão política, econômica, institucional, e nesses momentos isso tudo se agudiza. Então, alegria muito grande falar ao seu programa, que é um programa que tem, assim como se tem, eu diria, perenidade, ele está no tempo. Alguns programas, alguns se aventuram por meses, por anos, poucos anos, você está 18 anos mostrando que isso também significa tradição, isso significa segurança no tempo. Muito obrigado, uma alegria revê-lo. Bom almoço. Um abraço grande, mais uma vez meus parabéns a todos que organizaram esse evento. Eu sei que você vai participar de um evento, de um seminário, aliás, de um painel muito importante hoje à tarde. Eu lamento, estou com uma pitada de ciúmes não poder participar. Sim, vai voltar para o tribunal para trabalhar. Exatamente, tá? Um abraço grande. Obrigado. Alegria muito grande, viu, Alexandre? Da mesma forma. E parabéns à sua equipe de produção aí também. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, acompanhe os principais painéis de palestras e debates
ocorridos por ocasião do 3º Seminário Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros. Não saia daí, nós já voltamos! Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. A Serdio inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Serdio, referência e tradição em imagem. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança. Onde tem este selo, tem educação. Panvel, você sempre bem. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Em 2015, com a celebração dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, o 3º Seminário Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros ganhou uma temática ainda mais ampla e analítica. A secretária nacional do consumidor, a Juliana Pereira da Silva, esteve no evento e destacou o Sistema Nacional de Proteção do Consumidor e a importância da educação financeira para empoderamento do cidadão. A professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou os 25 anos de vigência do CDC, conquistas e desafios para o futuro. Mas a fase que nós nos encontramos é uma fase de reflexão em relação aos desafios do Código. A grande inovação do Código de Defesa do Consumidor foi justamente esse, que nem tudo precisaria se judicializar. O reforço da dimensão constitucional de proteção do consumidor virá justamente numa revalorização desse microsistema. O Código de Defesa do Consumidor não quer ser um Código Civil. Outro detalhe importante, não é? É a evolução da sociedade brasileira, cada vez mais bancarizada, cada vez mais facilitado o crédito e os acidentes da vida, o problema do superendividamento é um risco sistêmico. É muito importante a atualização do Código de Defesa do Consumidor e essa parceria
porque o PLS 283 está na Comissão de Constituição e Justiça, já tem as aprovações anteriores da Comissão Especial, um substitutivo muito bem postado, inclusive com sugestões do setor que foram incorporados, e agora ele só precisa ver a luz e começar uma nova fase, uma nova era de futuro. Nós temos hoje um consumidor que eu ousaria dizer que ele não é mais consciente do que aquele dos anos 80 ou dos anos 90. Ele tem mais poder do que aquele consumidor. Então, falar hoje do empoderamento desse consumidor e fazer essa reflexão com vocês aqui, é imprescindível que a gente saiba de quem a gente está falando. Estamos falando de um cidadão, de um consumidor empoderado, com voz. 90% dos consumidores, isso eu tenho dados objetivos no Sindec, 90% deles procuram o mercado. Olha que bacana. Ele contratou um serviço, ele comprou o produto, ele teve um problema, frustrou a expectativa, a experiência dele de consumo não foi agradável. O que ele faz? Aí ele vai lá, no saque, na agência e nos canais disponíveis. E aí, de novo, ele não encontra aquilo que foi vendido para ele. Que, olha, qualquer problema, estamos à disposição. Né? Temos o melhor atendimento do Brasil. E aí, há anos atrás, esse mesmo consumidor, ele se indignava, contava para os amigos no happy hour da sexta-feira. Hoje, ele vai para a rede social, ele vai para o PROCON, ele vai para o Judiciário, ele vai para todos os canais possíveis. Às vezes ele vai para os 5 canais. Né? Vai, porque a indignação dele e o sentimento de empoderamento é tão grande que junta essas duas variáveis e ele explode. A realidade contemporânea da proteção do consumidor fez parte de um painel com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Francisco José Meche, e com a juíza Clarissa Costa Lima, mediado pela advogada Maria Estela Gregory. O dever de informar. Isso é importantíssimo. E mais, nós consumidores, eu também, uma ocasião, me disseram, em razão de um procedimento cirúrgico, me disseram, olha, o senhor não precisa dizer isso. Eu digo, eu vou dizer, depois pode dar um problema. Vão pegar as peças lá no hospital, eu vou dizer que foi feito tal procedimento do ano tal. Eu não vou omitir isso, porque isso depois pode ser, quer dizer, problema do dever de lealdade, de transparência, de sinceridade na relação de consumo. Fornecedor, consumidor, consumidor, fornecedor. Então, de nada adianta nós construirmos todo esse trabalho se a nossa ação não for uma ação de valor. Se a nossa ação não tiver pessoas, vamos dizer assim, comprometidas com isso. Não, nós vamos cumprir esses princípios, esses que eu ouvi aqui há pouco, e muitos outros, da vulnerabilidade, da hipossuficiência, da harmonia, do equilíbrio, da justiça, da legalidade. Quer dizer, isto, para nós, lá é a chave, porque isso nos captura, isso nos puxa para decidir a questão. Atualização legislativa em matéria de proteção do consumidor, nessa época em que a gente teve um grande desenvolvimento, não é, do comércio eletrônico e o uso de tecnologias que, na verdade, impedem cada vez mais a igualdade do consumidor na contratação e o tornam mais vulnerável, não é, ao assédio ao consumo. Que esse é o momento, na verdade, de aprender com outras sociedades, com o sucesso de outros países e pensar nesses temas novos, não é, que foram eleitos pela Comissão de Juristas, Comércio Eletrônico, Superendividamento, no intuito de preparar a sociedade brasileira para essa realidade contemporânea que é o tema do nosso painel. E a Comissão de Juristas fez 2 opções que eu gostaria de chamar a atenção.
A primeira, pela diretriz constitucional protetiva, né, que impõe que essa alteração legislativa, se aprovada, ela somente inclua e nunca reduza os direitos do consumidor. E a segunda opção da Comissão de Juristas foi reforçar essa dimensão inclusiva. As relações de consumo virtual também estiveram na pauta e fizeram parte de um painel com a participação do diretor de pesquisas e projetos do Instituto Brasiliense de Direito Público, Ricardo Morichi Tavada, uma das principais referências nacionais no tema, e da diretora do PROCON, a Flávia do Canto. O painel foi mediado pela advogada Tereza Cristina Mesh, da OAB do Rio Grande do Sul. Não tem como dissociar, né, a Política Nacional de Relação de Consumo como uma política pública de Estado. Então, o papel do PROCON hoje, ele é sim um papel político, não partidário, mas político em defesa dos consumidores, que todos nós somos vulneráveis. Do lado, então, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos essa política, e eu faço aí um paralelo e um grande avanço, pensando nesses 25 anos, qual foi o avanço? Eu vejo que o avanço foi, antes nós tínhamos apenas, né, o Código Civil de 1916, que não tratava, em tese, do consumidor como vulnerável, como hipossuficiente, e não dava todo esse aspecto protetivo e, principalmente, não instituía essa política nacional de relação de consumo que hoje é tão importante. Muitos avanços e, principalmente, sobre o aspecto da intervenção do Estado nas relações de consumo. Não haveria a necessidade de um Código de Defesa do Consumidor, de proteção ao consumidor, se os fornecedores, e aqui estamos no meio deles, é um evento feito pelos fornecedores, né? E que bom que está sendo feito por eles, porque a gente consegue ingressar nesse campo, nesse meio, né, e educá-los também, não só os consumidores. Talvez a defesa do consumidor, ela dependa não apenas de atos de vontade, de coragem física, força, mas ela dependa também de atos de conhecimento. Eu acho que o grande conceito, eu quero fechar esse segundo bloco, é dizer, olha, se a gente está pensando na nossa árvore, talvez o grande conceito, para qualquer área, para qualquer tema, é o cuidado, né? O cuidado com a pessoa, o cuidado com o consumidor. É um conceito simples, mas acho ele altamente eficaz. A sustentabilidade do segmento de saúde suplementar, por sua vez, foi debatida pelo presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, o Márcio Coriolano, e pela advogada Angélica Carlini. O painel contou com a mediação do presidente do Sindiceg-RS, o Júlio César Rosa. A judicialização dos contratos privados foi sentida principalmente a partir do final da década de 90 no Brasil, quando foi possível constatar numericamente o aumento das demandas judiciais para discussão de cláusulas contratuais. Na área da saúde, a partir da primeira década do século XXI, avolumaram os processos judiciais com o objetivo de exigir a prestação de saúde por parte do Estado e depois por parte da saúde suplementar. O poder médico, senhores, modificou o urbanismo nas grandes cidades. Afastou os doentes do convívio social. Hoje, com muita dificuldade, a psiquiatria tenta trazer de volta para o convívio social aqueles que têm algum tipo de moléstia nesse campo, algum tipo de doença nesse campo. A Constituição Federal e depois o Código de Defesa do Consumidor convocaram os magistrados a um labor mais intenso no estudo e na aplicação da norma fundamental da dignidade da pessoa humana. É uma norma que se aplica a cada caso concreto, dependendo das circunstâncias do caso. O que nós estamos vivendo um período em que se estreitaram todos os tipos de disfunções. Existem um acúmulo de disfunções desse sistema, né, desde a edição da Lei 9.656, 17 anos atrás, a compara depois da criação da ANS há 15 anos atrás. Né. Elas vieram se acumulando ao longo do tempo, hoje se estreitaram num gargalo a que só pessoas que conhecem muito profundamente o setor, principalmente o paciente, esse conhece profundamente o setor, é o paciente que conhece. Ou aqueles que efetivamente mobilizam todos os recursos para que esse paciente possa melhorar o tratamento, podem saber. Né? Nos Estados Unidos,
os planos de saúde têm todos eles franquia. São raros os que não têm franquia. O que é franquia? Uma contribuição que as pessoas pagam. Então, isso criou lá um consumerismo diferente de que é considerado no Brasil. Lá, consumerismo é o consumidor sendo ativo defendendo seus direitos. Como é que ele defende seus direitos? Ele sabe que ele vai ter que pagar do bolso dele por cada procedimento, então ele passa a exercer um papel fiscalizador do sistema de saúde como um todo. De médicos, de hospitais, da sua operadora, que já que vai cair no colo dele, ele então passa a exercer esse papel ativo. E o painel sobre a inovação na distribuição de seguros para a ampliação do acesso e proteção do consumidor contou com a presença do diretor da BB Mafre, o Bento Zanini, e do defensor público Felipe Kirchner, do presidente da Brasilcom, o Bruno Miragem. Foi mediado pelo diretor do Consumidor RS, Alexandre Appel. O sentido da empresa qual é? Criar valor para os seus stakeholders, todos eles. É a sobrevivência no longo prazo, e isso só se faz como? Pensando em sustentabilidade, pensando em responsabilidade social. Quando a gente tem um risco muito baixo, na parte de baixo do quadrante, e na parte da direita uma alta concordância entre os seus executivos, a inovação não acontece. Por quê? Porque nessa situação, evidentemente, nós estamos tratando de questões conservadoras. Nós definimos 4 grandes segmentos aí, encontramos, não definimos. Um que nós podemos chamar de preocupados, que basicamente se reflete na frase: eu me preocupo com o futuro, eu sei da importância e confio nas seguradoras, mas os seguros não cabem no meu orçamento. Tem um grupo que diz: eu desconheço os seguros e não confio nas seguradoras. Quem se preocupa com essas coisas atrai coisa ruim. Tem aqueles jovens desencanados, do tipo: eu prefiro viver o aqui e agora. Preocupação com o futuro e patrimônio é coisa para gente mais velha. E tem um grupo que é prevenido, que protege o patrimônio e que toca a vida. Como é que a gente vê ainda essa situação? Essa é uma outra pesquisa e que está em vermelho justamente para chamar atenção e nos inspirou a um dos nossos projetos que eu considero de maior valor. 76% dessa população defendem que a honestidade e a confiança são atributos essenciais para se contratar um seguro. Porém, 56% dessa população desconfiam das seguradoras e sentem falta de transparência na relação que tem com empresas dessa área. Quero falar de um consumidor aqui específico, que é o meu público da Defensoria Pública, né? O meu público da Defensoria Pública não somos nós aqui. É a Dona Maria, o seu João, que são consumidores hipervulneráveis. O seguro hoje fomenta diversas atividades, né? E cada vez mais atividades aqui têm os seus mistérios aqui desenvolvidos em razão da atividade securitária, né? Lá de 1990 para cá, houve fatores, né, que impulsionaram esse crescimento. Eu destacaria pelo menos 2, né? A relativa estabilidade econômica que foi alcançada ali na década de 90 e que se mantém mais ou menos até os dias atuais, né? E principalmente uma questão importante que talvez a gente não dê tanta relevância, que o Appel colocou aqui com pertinência, que é a questão de uma maior autonomia na fixação dos parâmetros contratuais. É uma atividade regulada? Não há dúvida, né, de que nós avançamos muito. Foi feito um balanço quase que consensual. Esses 25 anos do Código de Defesa do Consumidor avançaram enormemente. O Código de Defesa do Consumidor elevou o padrão de qualidade das empresas. O Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer deveres aos fornecedores, direitos aos consumidores, melhorou muita coisa. Informação não é repasse de informação. Informação é esclarecimento. Tanto que o código diz que a informação é clara e precisa, não é qualquer informação. Não é repassar, não é levar o contrato. Agora, você não consegue obrigar ninguém a confiar. Confiança é interna, é de cada um. E a confiança se conquista, não se impõe. Informação e esclarecimento, em primeiro lugar, isso é um outro ponto também, quase um mantra. Ela ajuda as duas partes. Ela constrói a confiança na relação entre fornecedor e consumidor, mas, por outro lado, ela reduz conflito. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas e reclamações que envolvam as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida. E se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública para você.
Graças ao apoio de nossos parceiros, os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no nosso site www.consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Para todas as formas, com todos os ambientes, para todos os estilos, todas as cores e todos os gostos, para todos os valores e todas as ideias, para todos os sonhos, em toda a cidade, sempre perto de você. Guarida Imóveis, para você viver melhor. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários, tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. A Serdio inova mais uma vez para cuidar da sua saúde. Isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Serdio, referência e tradição em imagem. Panvel, você sempre bem.